Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem vai entrando aqui na live já vai compartilhando. Deixa eu clicar aqui, ó, vou atualizar, ó. Deixa eu clicar aqui para compartilhar minha live. Você entra, já compartilha também. Nossa, olha, os meus olhos estão verdes, super verdes hoje, acho que por causa da blusa. Deixa eu ver, aqui. Compartilhar, você clica em compartilhar, você vai lá e compartilha a live com todo mundo. Tô aqui compartilhando, acabei de publicar. Foi. Você que vai entrando, vai mandando um recadinho aqui para mim. Eu tô com um retorno aqui do lado, vamos ver se esse retorno funciona. Fala para mim se a transmissão tá chegando bem para você. Se a transmissão estiver chegando bem, me avisa. Se você estiver me ouvindo bem também, tá? Deixa eu virar aqui porque eu quero ver o recadinho de vocês. Não estou vendo. Deixa eu entrar aqui. Boa noite. Baixar o som. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo, gente? Bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Da outra vez eu estava só dublando. Vocês lembram que eu estava aqui dublando? Estava dublando. Agora eu não estou dublando mais. Não está adiantando aqui. Eu não vou conseguir enxergar mesmo. Vou tirar daqui. Porque... Ah, tô vendo agora! Oi, Arthur. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Como tá lá a barbearia? Eu tô acompanhando as fotos no Facebook, no Instagram, tá super legal, né? Ok, o vídeo, o áudio tá ok, tá tudo ok lá também, tá certo? Adailton, seja bem-vindo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, um tema bem legal, que é feedback. Vamos entender o que é feedback, como que eu posso usar isso para alavancar minha carreira. E por incrível que pareça, gente, você vê que o tempo todo a gente está dando feedback? O tempo todo a gente está dando feedback para as pessoas. Então você que está entrando vai compartilhando seu feedback para mim de que você está comprometido com essa live, de que você está comprometido com esse conteúdo, é compartilhando. Esse vai ser o seu feedback para mim hoje, tá bom? Então compartilha aí, convida pessoas para participarem da live. Então, às vezes as pessoas elas têm um problema incrível de comunicação, elas não conseguem se expressar. E sabe o que é pior ainda? Quando você tem que criticar o trabalho de alguém, ou quando você tem que fazer um alinhamento dentro do teu ambiente de trabalho, ou quando você tem que dar uma resposta muitas vezes para um cliente, as pessoas não sabem como se comunicar de forma clara. E aí fica aquela coisa, eu tenho vergonha, eu tenho medo. O brasileiro tem essa questão de ter medo de dar feedback, tem medo do que o outro vai achar. Nos Estados Unidos isso é muito mais tranquilo, mas aqui a gente tem todo esse receio. Então, quem vai entrando vai me falando um oi, me fala de onde você está falando também, tá? Super legal para eu estar mandando um abraço aqui para vocês. Ah, Marlúcia entrou. Oi, Marlúcia, seja bem-vinda. A Sônia também está aqui. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda, viu? E hoje, gente, quem vai entrando já vai compartilhando, porque hoje a gente vai falar sobre feedback. Vamos entender como que funciona o feedback. O que é isso, né? As pessoas muitas vezes falam essa linguagem dentro do ambiente de empresas e a gente não entende. Só que o tempo todo, ah, Marlon, você daí, que delícia! O tempo todo a gente está dando feedbacks, que são essas respostas em relação ao processo de comunicação, alinhamentos que a gente quer fazer. Mas vamos lá, vamos falar sobre feedbacks. Alguém que já ouviu falar sobre esse tema? Vocês já ouviram? Se ouviu, coloca aqui. Outra coisa, gente, taca o dedo nesse coração. Manda muito coração, muito joinha, tá? Para mim, porque isso é super legal para aumentar a relevância do nosso conteúdo aqui no Facebook, tá? Hoje eu estou com uma dor nas costas terrível, gente. Estou sentada aqui, mas tá doendo pra caramba, sabe? Mas ainda assim, se eu tenho um compromisso de estar aqui com vocês, eu venho com o meu compromisso, que é estar com vocês, passando conteúdo, conversando com vocês, passando um tempo lá legal aqui, bacana com vocês. Vamos lá, gente. Quem entra, compartilha. Estão compartilhando? Estão compartilhando? Estão mandando coração aqui para mim? Eu não estou vendo os coraçõezinhos de vocês, não. Deixa eu ver. Não estou vendo coração, não. Mas taca o dedo nesse coração, porque depois eu vejo todas as reprises da transmissão. E aí eu vejo os coraçõezinhos de vocês, os joinhas. E manda comentário, manda dúvida, manda pergunta, manda sugestão.
Às vezes a pessoa tem vergonha de escrever. Se você tem vergonha de escrever, manda para mim por mensagem lá no Facebook. Você manda uma mensagem pedindo algum assunto que seja do seu interesse e a gente vai discutir esse assunto. É lógico que são assuntos relacionados ao desenvolvimento de pessoas, a ambiente organizacional. Não me pergunte determinadas coisas, porque tem coisas que eu não vou saber responder para vocês. Então, tudo que é relacionado a essa questão de empresa, de relacionamento, comunicação, isso eu já consigo responder para vocês, tá? Então, vamos lá, taca o dedo aí nesse coração, taca o dedo. Já tá com câimbra no dedo, Pri. Nossa, Pri, obrigada. Isso fica com câimbra no dedo mesmo, de tanto tacar o dedo no coração. Taca o dedo no coração aí, gente. Mas vamos falar sobre feedback? Vamos lá? Vocês estão dispostos a ouvir falar sobre feedback? Vamos entender como essa ferramenta funciona. Vamos lá? Tá ok? Vamos começar? Então, primeira coisa que a gente vai entender, então, hoje, nessa noite. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. O que a gente precisa entender? O que é feedback? Feedback vem de um termo de inglês que significa retroalimentação. Ou seja, vamos fazer um processo de comunicação simplificado aqui, tá bom? Então, eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho uma mensagem que é passada de um emissor para o receptor. Isso é um modelo bem simplório de como funciona um processo de comunicação. Imagine que o feedback é o quê? Eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho a mensagem que é passada aqui, porque esse emissor ele teve um comportamento, um determinado tipo de comportamento. E o receptor tem um determinado tipo de comportamento. E o emissor quer alinhar esse comportamento, tá? Então, o que é? O processo de retroalimentação é o quê? Eu vou para frente e ele volta. É como se fosse uma espiral. Ele fica nesse modelo, ele é contínuo, ele fica nesse ambiente de circular. Então, quando eu falo de feedback, as pessoas às vezes usam até o termo, às vezes, né, que eles falam que é a Sônia, acabei de conversar com ela. Ah, que legal, Sônia, obrigada. Isso mesmo, Sônia, compartilha com todo mundo aí pra gente alcançar o máximo de pessoas. Oi, Catarina, seja bem-vinda também. A gente está falando sobre feedback hoje. Então, quando a gente fala do processo de feedback, a gente está falando do quê? De uma mensagem, de um comportamento que foi desenvolvido. Esse comportamento ele chega numa pessoa e essa pessoa dá uma resposta a esse comportamento, ok? Basicamente, é o quê? É essa resposta que você tem em relação ao comportamento de alguém. Esse comportamento pode ser um comportamento positivo ou um comportamento negativo, tá? Então, geralmente, quando a gente fala dessa questão do feedback, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de empresas, quando eu estou num círculo profissional, no círculo de trabalho, eu tenho que entender que quando eu vou dar o feedback, eu preciso lidar com 3 coisas básicas, que são fatos, evidências e informações. Quando a gente fala de feedback, a gente tira o achismo de lado. Sabe aquela coisa que você olha, eu acho que você não é comprometido com o teu ambiente de trabalho. Eu acho que você deveria fazer isso. Então, quando a gente fala de feedback, a gente está lidando com estatísticas, com dados, com comportamentos consolidados. Então, de certa forma, a gente anula a nossa opinião para entregar isso para o outro, tá? Então, a gente vai entender um pouco melhor como que funciona esse processo, ok? Estão comigo? Uma coisa é fato, gente. Toda vez que eu falo algo com verdade e com sensibilidade, eu vou conseguir quebrar a barreira do outro dentro do processo de comunicação. Então, imagine que eu chego para você e falo para você algo com verdade, de uma forma sensível, ou seja, eu criando empatia com você, me colocando no seu lugar, entendendo de que forma você gostaria de receber a mensagem que eu estou emitindo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não se colocam no lugar do outro. Então, elas falam as coisas sem pensar. Consequentemente, isso gera o que? Todo um problema de comunicação. Eu não sei se vocês sabem, mas em ambientes organizacionais, tanto empresas públicas quanto empresas privadas, foi feita uma pesquisa interessantíssima que cerca de 80% dos conflitos que acontecem dentro das empresas estão relacionados ao processo de comunicação. Então, se eu não sei comunicar, se eu não sei dar um feedback para outra pessoa, se eu não sei passar essa informação com verdade e sensibilidade para o outro, lógico que eu vou ter problema de conflito dentro do ambiente corporativo. Pensa em você, imagina você na sua vida profissional. Quantos sapos você não teve que engolir por conta de coisas que pessoas acabaram falando para você e você não gostou? Quantas vezes você ouviu coisas
que você não concordou. E às vezes você pode até ter discordado da pessoa naquele momento, mas procure imaginar, procure analisar o teu ambiente de trabalho, procure analisar a tua vida e veja quantas vezes você passou por esse problema de comunicação. Porque, gente, fazer elogio, né? E a gente vai falar de dois tipos de feedback aqui, que é justamente o feedback positivo, tá? A gente tem o feedback positivo e o feedback corretivo. São dois tipos de feedback que a gente trabalha. O positivo é muito fácil, gente. Elogiar os outros é fácil, vamos combinar? É fácil falar, ai, que lindo o teu trabalho, teu relatório foi maravilhoso, excelente trabalho, não sei o quê. É muito fácil, é muito fácil. O problema, sabe o que é? Quando eu tenho que chamar a atenção de alguém. Quando eu tenho que corrigir alguém. Seja no meu ambiente de trabalho, quando a pessoa é mais próxima, né, filhos, é bem fácil da gente corrigir. Mas quando eu tenho que corrigir meu chefe, por exemplo, você já teve situação onde você precisou corrigir seu chefe? Já teve situação onde você precisou corrigir um colega seu de trabalho por alguma coisa que ele fez de errado? Se tem, coloca aqui para mim. Coloca aqui uma situação que você passou na sua vida em relação a essa questão do feedback. Manda aqui para mim, tá? Eu quero ver. Então, gente, o que acontece? A partir do momento que eu entendo que eu tenho dois tipos de feedback, o positivo e o corretivo, e eu tenho que fazer isso de uma forma verdadeira e de uma forma sutil, de uma forma gentil, eu tenho que entender que o feedback ele está atrelado a uma comunicação que nós chamamos de comunicação assertiva. Ou seja, eu não estou me comunicando nem de forma agressiva e nem de forma passiva. Eu sou ativo dentro do processo de comunicação, eu estou falando isso com verdade, eu estou fazendo todas as correções que são necessárias, porque eu quero ver realmente o bem daquela pessoa e eu quero ver o desempenho daquela pessoa aumentando. É a mesma coisa, quando um pai corrige um filho, ele não quer prejudicar o filho, né? Desde que seja uma correção saudável. Ele não quer prejudicar o filho, ele quer que o filho se desenvolva. Então, quando a gente fala da questão do feedback, eu preciso entender como tem sido a minha comunicação com as pessoas. Sabe, é engraçado que uma vez eu atendi uma... Ah, obrigado, Alice. Eu atendi uma coach que ela era taxada de grossa. Mas por que ela é taxada de grossa? Porque ela era direta nas respostas que ela dava. E às vezes, o fato de ser muito direto nas respostas que você dá para a pessoa, acaba soando que você está sendo estúpido com a pessoa. Não sei se você já passou por isso. Oi, Lu, seja bem-vinda. A Natália também entrou, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre feedback. Então, às vezes, dentro do processo de comunicação, eu preciso me colocar no lugar do outro para entender. E as pessoas, elas tendem a taxar, colocar rótulos, falar, nossa, fulano é grossa, nossa, fulano é estúpida, nossa, fulano não sei o quê. E tem um outro lado também, que é aquela pessoa que não fala nada, que fica o tempo todo calado, combinando, balançando a cabeça, falando sim para todo mundo que está ali dentro e não consegue se comunicar. E essa pessoa acaba muitas vezes se anulando porque ela não quer se indispor com uma pessoa dentro do ambiente de trabalho. Deixa eu dar uma situação para vocês. Por exemplo, eu já peguei uma situação dentro do ambiente de trabalho onde as pessoas trabalhavam por turnos e tinha um horário de almoço. Então, se uma pessoa atrasasse, o que acontecia? A outra pessoa ficava lá esperando o horário de almoço dela. Isso começou a se tornar uma constante. E essa pessoa que ficava esperando, ela não se posicionava, ela não falava, não chegava para o outro e falava assim, olha, o fato de você estar atrasando está me prejudicando em relação ao meu horário de almoço. Então, a gente precisa entender o quê? Às vezes a pessoa ela se anula, existe esse tipo de comunicação onde ela não vai falar nada, ela vai baixar a cabeça. Ou se não, existe outro tipo onde a pessoa grossa que já sai gritando com todo mundo, é ríspida na questão da conversa. A gente está falando então de um meio termo aqui, que é o quê? É a assertividade, é saber colocar a palavra certa no momento certo, na hora certa para a pessoa. Isso que é uma comunicação assertiva, é você conseguir colocar, interligar todos esses componentes para que a tua comunicação seja clara. E aí, depois a gente vai falar uma coisa bem legal sobre essa questão da clareza na comunicação. Então, o feedback, ele sempre deve ser apresentado de uma forma que a pessoa escute o que você está falando. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala que vai dar um feedback, o outro está lá mexendo no celular. Essa pessoa não está te escutando na essência da palavra escutar. Ela não está disposta, a cabeça dela está em outro lugar.
Sabe quando a gente tá falando, às vezes, com o marido, ou tá falando com o filho, o marido tá assistindo jogo de futebol, o filho tá jogando videogame, eles não estão ouvindo o que a gente tá falando. Então, quando eu falo de feedback, eu falo de uma questão de uma escuta ativa. Ou seja, a pessoa tem que estar prestando atenção em você para que ela consiga entender aquilo que você está falando na essência. Porque o que acontece, gente? Se o meu receptor, lembra do emissor, receptor, mensagem, lembra do modelinho? Se o meu receptor da mensagem, ele não entendeu, o problema não está nele, o problema está em mim. Porque as pessoas, às vezes, elas jogam a culpa de não serem claros porque a pessoa não entendeu na pessoa que está recebendo a mensagem. Isso não faz sentido, porque quem tem que passar clareza no que está falando sou eu. Quem tem que passar a informação com clareza sou eu. Então aí, se a pessoa não entende o que eu falei, eu preciso me reestruturar minha linha de pensamento para conseguir passar isso de maneira clara. É isso mesmo, né, Lu? Continuando, gente. Quando a gente fala de feedback, a gente aponta comportamentos, que são comportamentos que nós chamamos de funcionais ou disfuncionais. Tá lembrando as aulas de comunicação, né, Arthur? É isso mesmo. O feedback está super relacionado com comunicação. Então, a gente fala de dois tipos de comportamento: comportamento funcional e comportamento disfuncional. O comportamento funcional é aquele que merece o elogio, que a gente fala de feedback positivo. O comportamento disfuncional, que é, por exemplo, chegar atrasado, o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama, e etc., todas essas situações nós taxamos como comportamentos disfuncionais e merecem um feedback corretivo, ok? E aqui eu quero dar algumas dicas para vocês do que você nunca, jamais deve fazer quando você for dar um feedback para a pessoa, ok? Então, isso é muito importante que você tenha em mente todo esse processo para você não fazer, tá? A Renata tá colocando isso mesmo, é isso que eu sempre falo. Somos responsáveis pelo que falamos, não pelo que os outros entendem. Excelente a frase, Lu. Com certeza. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que o outro entende. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, a pessoa não entendeu. Não, você às vezes não se fez claro o suficiente para que aquela pessoa entendesse. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava que o óbvio é burro. E realmente o óbvio é burro. Eu presumir que o outro entende a forma como eu estou pensando, né, é uma coisa muito estranha. Então, vamos lá. Vamos falar sobre alguns passos que vocês jamais devem fazer quando vocês falam de feedback ou quando vocês vão dar feedback para alguém, tá bom? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, gente, de empresas que estão mais na realidade, mas você pode aplicar isso com seu filho, com seu marido, com a sua amiga, com o seu irmão, com a sua mãe, com todo mundo você consegue aplicar essas dicas e eu tenho certeza que elas vão ser super proveitosas dentro do processo, tá bom? Então, qual que é a primeira dica que é super importante? Não deixe a emoção tomar conta. Não deixe a emoção tomar conta. Então, o que acontece às vezes quando a pessoa vai dar o feedback? Por exemplo, seu filho derrubou o copo de leite lá no tapete. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você dá um grito, né? Ah, moleque, você fez isso, não sei o quê. E o que acontece nisso é que as pessoas, quando você tem esse tipo de reação, o processo de comunicação já sai tudo entrucado, né? Ele vai trabalhando. A Vânia tá falando que lidar com pessoas não é fácil. Olha, Vânia, eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro 1000 vezes lidar com pessoa do que com número. Eu não gosto de número. Então, se você colocar pra mim um número, um balanço patrimonial, sabe? Uma coisa assim, eu falo, ai meu Deus, sai correndo. Não gosto mais de lidar com gente mesmo. Mas depende da situação onde você tá, né? Então, quando a gente fala dessa questão, uma dica super importante é você não deixar as emoções guiarem você. Antes de fazer qualquer situação, antes de dar o feedback para alguém, espere você se acalmar. Então, faça aquele exercício que eu sempre falo para vocês, respirações de 4x4. Então, puxa o ar contando 1, 2, 3, 4, solta o ar contando de 1 a 10, 1 a 10 respirações, tá? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas são 10 respirações. Se acalme para que você tome uma decisão de conversar com a pessoa. Especialmente dentro do ambiente de trabalho, às vezes as pessoas fazem determinados tipos de comportamento e deixam a gente irritado. E aí, sabe qual que é o grande erro? Você chegar para conversar com essa pessoa no momento que você está irritado ou irritada com ela.
o que vai acontecer? Você vai falar um monte de coisa e aí vai aumentar ainda mais o teu problema e aí você vai perder a razão. Então, toda vez que você tiver que falar com alguém, especialmente quando essa pessoa comete um comportamento disfuncional, o ideal é que você se acalme, espere o tempo passar, respira. No momento que você estiver mais calmo, vai lá e conversa com aquela pessoa. E o mais calmo, esse processo de ficar mais calmo, gente, não é sair contando isso para todo mundo dentro da empresa, tá? Porque daí já vai acabar virando fofoca e isso vai dar mais problema ainda. Então, o fato de se acalmar é se acalmar realmente. Se for necessário, espere um outro dia para poder conversar com aquela pessoa. Não faça nada precipitadamente. Então, espere um tempo para poder falar com essa pessoa. A Renata está falando aqui comigo. Não é fácil, mas se fizermos da maneira correta, é muito prazeroso, com certeza. Né? O fato de você trabalhar desenvolvimento de pessoas é algo extremamente gratificante. Você vê a pessoa mudando, evoluindo, é algo fantástico. Então, primeira dica, gente, qual que é a primeira dica? Nunca deixe as emoções tomarem conta de você, tá bom? Então, eu tô irritado, tô nervoso, o que eu vou fazer? Vou esperar passar para poder conversar com aquela pessoa, tá? Segundo ponto, não rotule as pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. Você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você sempre chega atrasado. O sempre é uma palavra muito forte, tá? Então, o sempre, o que eu tô fazendo? Eu tô rotulando aquela pessoa que aquela pessoa é uma pessoa atrasada, que ela sempre chega atrasada. Toda vez que eu rotulo as pessoas, isso é extremamente prejudicial. E o fato de rotular as pessoas, muitas vezes vai fazer com que eu julgue a pessoa antes mesmo de conhecê-la. Sabe essa história da rádio peão que acontece muitas vezes dentro da empresa? Entra uma pessoa para trabalhar, uma pessoa já cria um preconceito no sentido de preconceber algo, uma imagem em relação àquela pessoa, e aí o que acontece? Todo mundo acaba tendo aquilo como 100% verdade, né? A emoção e a razão tem que andar, não devem andar sempre juntas? Sim, Vânia, a emoção e a razão, elas sempre devem andar juntas. Mas o desafio é o quê? A gente ter equilíbrio. Então, em determinados momentos, especialmente quando isso envolve muito minha área emocional, eu preciso chamar a razão, tá? Eu sempre cito o exemplo do Divertidamente. Então, Divertidamente, você vê um cérebro ali, se vocês não assistiram, assistam, que é fantástico o filme. Você vê um cérebro que é guiado 100% por emoção. Então, você não vê a razão ali, você vê a emoção dominando todos os comportamentos ali daquela pessoa, tá? Da menina, né, do filme. E chega um determinado momento que ela tem um acesso de raiva, fica extremamente nervosa, briga, que é o bonequinho que é vermelho vai lá, aperta o botão de pânico, né, de raiva, e aí essa menina vai. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente deixa ser guiado por emoção, a gente acessa determinadas áreas do nosso cérebro que estão relacionadas ao nosso instinto de sobrevivência. E aí, quando isso acontece, sabe aquela coisa, às vezes eu me arrependo do que eu falei? Ou às vezes eu vou colher uma situação muito pior do que aquela anterior. Então, o ideal é que nesse momento onde você esteja com essa emoção aflorada, você tentar trazer esse equilíbrio para você, tá bom? Por que a sociedade é tão preconceituosa? Porque nós somos seres humanos. Os seres humanos, eles têm esse perfil, né? A gente, de olhar para uma pessoa, a gente já faz nossos julgamentos. O fato do não julgar o outro é uma competência a ser desenvolvida. Então, você precisa, as pessoas precisam desenvolver isso, né? Mas todos nós temos, até mesmo por uma autoafirmação, nós temos que dar um posicionamento ou fazer determinadas afirmações para que isso dê autenticidade para quem nós somos, para o nosso eu, para a nossa personalidade. Pode perceber que as pessoas elas não gostam de pessoas que são imparciais. Então, fala assim, fica sempre em cima do muro, você nunca decide nada, né? Que é uma maneira já de se rotular. Equilíbrio sempre, sempre. Então, quando a gente fala dessa questão do não julgamento, existe uma prática que a gente usa muito no coaching, né? Que é justamente isso, o não julgamento. Então, a pessoa que ela vem para a sessão, por exemplo, comigo, né? Ela vem na sessão, eu tenho que treinar isso, de não julgar o que ela está me falando. E aí você vai desenvolvendo essa competência. Mas eu acredito que isso vai muito da pessoa em si. Então, é um desafio enorme você
parar de julgar, né? Porque até mesmo quando eu falo que eu não tô julgando, eu acabo julgando. Lá no fundo, no nosso inconsciente, a gente acaba trazendo esse julgamento. E aí a gente acaba rotulando. Então, quando você fala assim, por exemplo, eu vi várias vezes, mas fala assim, você é um preguiçoso. Você não estuda. Você não sei o quê. E aí você vai lançando um monte de rótulos em cima da pessoa, desde a infância dela. Isso vai determinando quem ela vai ser. Eu vi uma história interessantíssima do Thomas Edison, é bem legal essa história, porque quando ele foi para a escola mandou um bilhete para a mãe dele, e aí a mãe dele falou que no bilhete estava escrito que ele era um gênio, que a escola não poderia educá-lo. Mas, na verdade, no bilhete estava escrito que ele era uma pessoa que tinha um déficit enorme de inteligência e que a escola não ia conseguir ensinar ele, que era para a mãe dele ensinar ele em casa. Ele foi descobrir isso muito depois. Mas a gente vê um cara que fez um mundo de invenções, né, fantásticas que contribuíram muito para a humanidade. A questão de tudo isso é, ainda que me rotulem, será que eu vou pegar esse rótulo para mim? Será que eu vou escrever isso aqui na minha testa e falar, olha, eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa ansiosa? A gente tem esse costume de se rotular, de olhar para a gente e falar assim, nossa, eu sou super ansioso, eu sou super nervoso, eu sou super sou super, sei lá, preguiçoso. Eu sou super não sei o quê. E aí a gente acaba se rotulando. Deixa eu ver aqui. Como desenvolver afinidade? Como que a gente desenvolve afinidade? Para desenvolver afinidade, a gente precisa gerar algo chamado empatia. Isso está diretamente relacionado aqui à nossa próxima dica. Então, quando eu gero empatia, que é o quê? Empatia é diferente de simpatia. Uma pessoa pode ser simpática e não ser empática. A empatia é me colocar no lugar do outro, tá? Então, quando eu me coloco no lugar do outro e tento me enxergar pela perspectiva do outro, a gente começa a gerar afinidade com a pessoa, que é diretamente relacionada à empatia. Por exemplo, quando eu assisto um filme e eu começo a chorar, eu sei que o filme é mentira, eu sei que aquilo lá foi tudo uma gravação, eu sei que não faz sentido pensar que aquilo é verdade, mas eu tô chorando, porque eu me coloco no lugar daquele ator, dentro daquele contexto de situação, e aí eu entendo a dor que ele tá passando e essa dor acaba se manifestando em mim. Eu olho pra dor dele e essa dor vem até mim. Falando igual o filme A Cabana que eu assisti, gente. Assisti o filme A Cabana, lindo, maravilhoso. Olha, se você tiver a oportunidade, vai lá e assista. Mas é engraçado que fala assim, olha, tem um ditado que diz o seguinte, que para você conhecer uma pessoa, você tem que caminhar pelo menos 10 quilômetros com o sapato dela. Então, o que isso significa? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. E às vezes eu não tenho empatia, eu não tenho afinidade com a pessoa, mas eu nunca parei para tentar criar um vínculo com essa pessoa. Porque às vezes a pessoa também não quer. Mas faça a sua parte. Então, eu tinha uma pessoa que eu tinha um problema no meu primeiro emprego, eu tinha um problema de relacionamento com essa pessoa e eu tinha que trabalhar diretamente com ela. E aí um dia eu peguei uma tarde, eu fui na casa dessa pessoa, passei a tarde inteira com ela. A gente tomou chá, comeu bolo, eu vi a família dela, eu conheci todo mundo, conheci o neto dela, o esposo. Então, quando eu comecei a ver e conhecer a história dela, eu comecei a enxergá-la com outros olhos. Isso melhorou muito o nosso relacionamento. E aí vem a outra dica, que é nunca generalize, tá? Então, quando a gente fala de nunca generalizar, eu olhar para a pessoa e não achar que todo mundo é igual. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, nenhum homem presta? Não, peraí. Existem homens que são bons. Por exemplo, todo político é corrupto. Não, existem políticos que são honestos. Então, toda vez que eu generalizo, e o generalizar, você vai encontrar palavras como todo, sempre, nunca. Por exemplo, você nunca chega no horário. Será que a pessoa, durante todo o tempo que ela trabalhou, nenhum dia ela chegou no horário? Aqui em casa acontece a questão do lixo. Você nunca tira o lixo para fora. Fala com o marido, né? Você nunca tira o lixo. Não, mas ele tirou o lixo semana passada, então não significa que ele nunca tirou. E às vezes a gente, na intensidade da emoção, acaba generalizando os comportamentos. Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que nunca fazem nada, tá? Penso que a questão do julgamento é mais uma questão sua do que da outra pessoa. O Arthur tá colocando que presta. Presta sim, tem homem muito bom no mundo, Arthur. Eu sou totalmente contra essas mulheres que falam que nenhum homem presta no mundo, tá? A Lu colocou aqui, a questão é que eu penso do julgamento é que é uma questão sua, mais sua do que da outra pessoa. Sim, sim. A questão de você olhar no outro, né? E se conectar com esse outro
está diretamente relacionada ao seu querer. Então, o que eu estou disposta a fazer para ter essa conexão? Às vezes a gente não quer, então a gente mente pra gente. Ah, não estou disposta, a pessoa não vai querer. Mas o que eu fiz? Então a gente sempre assume a responsabilidade da situação, tá bom? Qual que é a próxima dica? Não se apoie em opiniões pessoais. Então, toda vez que eu for dar um feedback, eu não tenho que chegar para a pessoa e falar assim, eu acho que você deve fazer. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu sempre tenho que trazer coisas consolidadas. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam de feedback sanduíche, tá? Que eles dizem assim, como que é isso? Então eles colocam que você tem que fazer um elogio, fazer uma crítica e fazer um elogio no final. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de feedback, tá bom? Por que eu não acredito nesse tipo de feedback? Porque eu me colocando no lugar do outro, eu imagino uma pessoa que chega para mim e começa a me elogiar. Aí você já começa a pensar, nossa, vai vir coisa aí. No momento que a pessoa começa a pensar que vai vir alguma coisa, ela já se desconectou do teu processo de comunicação. Ela já não tá mais ali. Ela tá pensando no que vai vir depois. E aí depois a pessoa vai, acaba fazendo uma crítica. Por exemplo, vamos usar o exemplo de chegar atrasado. A pessoa chega para o outro e fala assim: olha, você sabe que eu te admiro muito profissionalmente, você é um excelente profissional, é muito bom ter você aqui na empresa, a gente tem visto, né, a tua competência, como você é competente dentro das áreas da empresa, mas, e aí sempre tem o mas, tá? Mas você sempre chega atrasado. Mas eu quero te reforçar que você é muito bom no que você faz, você é um excelente profissional. Gente, por incrível que eu já vi coisa assim, tá? Eu já vi feedback assim. E olha só que incoerência. Como é que eu vou falar para a pessoa? Eu vou fazer, eu tô ali pontuando um comportamento disfuncional. Eu tô elogiando essa pessoa. A pessoa ela sai de dentro da sala, ela fala assim: eu não tô entendendo. Ele quis me elogiar, eu não sei o que ele quer. Porque a pessoa em momento nenhum verbalizou aquilo que ela queria. Ela não falou o que ela queria do outro. Ela elogiou, falou que estava chegando atrasado e fez um outro elogio. Então, eu particularmente não acredito nessa questão de feedback sanduíche. Eu gosto muito de uma técnica de feedback que eles chamam de feedback SCI. Isso mesmo, SCI, tá? Esse feedback SCI, o que ele retrata? Uma situação, um comportamento e um impacto. Então, veja que nós estamos trabalhando com fatos, com dados. Então, a gente está trabalhando assertivamente, ok? Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, tá com o dedo aí no coração, hein? Quero ver vocês jogando muito coração para mim. Então, imagine o seguinte: a gente começa da situação, eu elenco o comportamento e eu elenco o impacto que aquilo teve. E aí eu posso até colocar um ponto a mais. O que eu quero que a pessoa comece a fazer a partir daquele momento, tá? Então, voltando, eu tenho um comportamento, eu tenho uma situação, eu tenho um comportamento, eu tenho um impacto daquele comportamento ali dentro daquele ambiente, ok? Vamos tentar contextualizar isso. Então, por exemplo, vamos falar da situação do chegar atrasado. Então, você começa com a situação. A situação é: essa semana eu percebi que. Então, nessa semana eu percebi. Ele falou, eu acho, eu percebi, eu vi, eu visualizei, né? Então, essa semana eu percebi que. Qual que é o comportamento? Você chegou 20 minutos atrasados na terça e na quarta-feira e não me deu uma justificativa. Então, qual que foi o comportamento, gente? A situação. Então, a pessoa percebe, o emissor percebeu, o emissor viu. Então, isso é uma situação. O comportamento. A pessoa teve um comportamento disfuncional. O que foi o comportamento disfuncional? Na terça e na quarta-feira, ela chegou 20 minutos atrasada dentro do trabalho. E não deu uma justificativa. Não falou por quê. E aí vem o último ponto, que é justamente o quê? Que é o impacto. Isso me passa a imagem de que você não está comprometido com o trabalho. Então, a gente pega o quê? Situação, comportamento e impacto. O fato da pessoa chegar atrasada e não dar justificativa para o supervisor, pode ser quem for, não dar justificativa, faz com que essa pessoa tenha uma imagem daquela pessoa.
E aí você pode perguntar o seguinte para a pessoa: o que você pode fazer para a gente resolver esse problema? E aí você joga a bola para outra pessoa resolver o problema. Faz sentido, gente? Tá ficando claro? Obrigada, Vânia. Faz sentido? Se faz sentido, coloca aqui. Faz sentido. Coloca ok aqui para mim para eu ver vocês. Deixa eu ver o meu retorno. Meu retorno é lerdo. Meu retorno é super lerdo, gente. Aqui. Faz sentido? Faz sentido? Coloca um ok aqui para mim. Então, qual que é o tipo de comunicação? Vocês estão vendo que eu fui verdadeira na comunicação, então eu fiz o alinhamento que eu precisava fazer com aquela pessoa. Falei, olha, você chegou atrasado, tal e tal dia. Eu não falei para ela, você sempre chega atrasado. Eu pontuei quais são os dias que ela chegou atrasada e eu vi os minutos que ela chegou atrasada. O problema em si foi chegar atrasado? Não, foi a falta de justificativa que aquela pessoa teve. Então ela não justificou para mim porque ela chegou atrasada. E aí eu falo para ela o seguinte: olha, isso está me passando determinada imagem. O que a gente pode fazer? O que você pode fazer para resolver esse problema ou essa situação? E aí você joga literalmente isso para a pessoa, tá? É uma técnica super interessante e que ajuda muito a gente dentro desse processo. Então, eu estou sendo claro, a pessoa ela vai sair dali sabendo o que ela tem que fazer, entendendo o que ela tem que fazer, vai ficar claro para ela. E um ponto importantíssimo, gente, toda vez que eu for fazer algum feedback corretivo, que eu for fazer um alinhamento de um comportamento disfuncional, eu tenho que fazer isso em particular, tá? Nunca faça um tipo de comportamento desse na frente das outras pessoas, porque você vai expor aquela pessoa. Então, tudo que é feedback corretivo, eu chamo a pessoa para minha sala, eu vou num canto ali com a pessoa ter uma conversa. Eu nunca faço isso em público. Jamais chame a atenção de alguém em público. Isso é muito deselegante, não cabe, gera uma situação constrangedora, embaraçosa. Agora, elogiar, você pode elogiar em público, não tem problema nenhum. Mas o fato de corrigir em público é uma coisa muito, muito, muito chata, tá? Então, não pratique isso. Não pratique esse tipo de comportamento, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Às vezes tá dando umas travadas aqui no meu retorno. Aí eu fico congelado com umas caras e bocas. Eu faço um monte de caras e bocas, né? E aí fico com umas caras assim. Ai, minhas costas. Vamos lá, vamos lá. Vocês têm perguntas, dúvidas? Perguntas, dúvidas? Se tiver dúvidas, perguntas, mande aqui para mim. É quase que um assédio moral mesmo, Vânia. Não cabe, né? Até mesmo com crianças, às vezes você vê pais corrigindo filhos na frente de todo mundo. É isso mesmo, Arthur. Chamar atenção em particular e elogiar em público. No contrário, é isso mesmo. Porque fica muito. Primeiro, que não é efetivo. Segundo, que se você faz isso, especialmente com adultos, a pessoa fica extremamente revoltada com você. Então, todo vínculo de confiança que você tinha ali é quebrado. Imagine o seu gestor chamar sua atenção. E eu já vi, gente, gestor chamar atenção na frente assim, da empresa lotada de gente. É uma coisa. A pessoa que não está recebendo feedback fica constrangida pelo outro que está, né? É uma situação muito desagradável, não cabe. Então, se tiver que fazer algum tipo de alinhamento, faça em particular. Nunca na frente dos outros. Isso é muito, muito, muito desconfortável. Alguma dúvida, gente? Uma pergunta? Vocês não têm dúvidas, não têm perguntas? Se não tem dúvidas e não tem perguntas, eu vou terminando por aqui. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa live, que precisa aprender da feedback, vai lá, compartilha essa live por mensagem com essa pessoa, inbox aí via Facebook, manda para um monte de gente, manda para seus amigos, manda para o seu chefe, manda para todo mundo, sem querer assim dar um feedback para ele em relação ao processo de comunicação, né? Vou terminando por aqui, deixando um super beijo para vocês. E lembrando que toda segunda-feira, às 21 horas, a gente tem transmissão ao vivo aqui no Facebook. E é muito legal ter a participação de vocês. Obrigado pela participação de cada um. Se você tiver algum assunto do seu interesse relacionado à questão de comunicação, gestão de pessoas, dentro desse processo de empresa, organização, manda para mim, que eu faço uma live totalmente especial, tá? Isso, Vânia, ó, vai ficar salva aí a live. Se você quiser assistir mais vídeos, você pode entrar lá no meu canal do YouTube, Glaucio Passarelli Coach.
Tem uma série de vídeos bem legais, bem dinâmicos, que eu tenho certeza que podem te ajudar também dentro do seu processo de desenvolvimento, Vânia. Entra lá no canal do YouTube. Gente, eu vou terminando por aqui, deixando um super beijo para vocês. Até segunda-feira, às 21 horas, a gente se encontra aqui de novo na transmissão ao vivo do Facebook, tá? Um abração e até a próxima!